Olá, bom dia pessoal, tudo bom? Roberto Martins. E hoje vamos falar um pouquinho sobre orquídeas terrestres, né? Vocês conhecem? E também como cultivar, né? Então são algumas orquídeas, né? Um grupo de orquídeas, né? Que aí tem algumas particularidades, tanto a planta em si como o cultivo, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre orquídeas terrestres, né? Dar uma leve pincelada aí para apresentar um pouco aí desse mundo para vocês das orquídeas terrestres. Para quem está vindo pela primeira vez, um bom dia, seja muito bem-vindo. Um bom dia também a todos aí que sempre acompanham a gente aqui durante os domingos, às 11 horas da manhã, né? Todos os domingos nós estamos aqui, ou pelo menos procuramos estar quase todos, né, durante o ano, falando um pouquinho aí sobre micro-orquídeas, pequenas orquídeas, orquídeas de uma forma aí geral, né? Porque muitas vezes o cultivo, né, que a gente fala, uma dica que a gente dá, também serve para outras orquídeas, né? Ou até mesmo ali para você corrigir alguma coisa no teu cultivo, no teu dia a dia. Tá certo? Bom dia a todos, sejam bem-vindos, né? Então explicar aí um pouquinho como funciona aqui a live, né? Quem está vindo pela primeira vez. Primeiro, nós apresentamos algumas orquídeas que estão floridas, né? Floriram durante a semana. Depois a gente entra no tema, que o tema essa semana, né, ou esse domingo, é orquídeas terrestres, né, como cultivar. E depois a gente abre aí um espaço no final para responder algumas dúvidas, algumas questões ali, tentando auxiliá-los aí no cultivo de micro-orquídeas. Tá joia, pessoal? Bom, vamos começar, né? Esperar o pessoal chegar aí, vai mandando um aviãozinho pro pessoal, vai marcando o pessoal para que eles possam participar da nossa live, falando um pouquinho sobre as micro-orquídeas, né? Marcos, seja bem-vindo, bom dia. Marion, Iranilda, Ivete, Leone, vamos lá. É isso daí, bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu fico um pouco distante aqui, então infelizmente não dá para mim falar aí o nome de todo mundo como eu gostaria, né? Ou pelo menos cumprimentar a todos, mas vai um cumprimento aí muito carinhoso aí a todos que participam e estão aqui conosco. Vamos falar um pouquinho, vamos mostrar um pouquinho do que está florido, né? A mesa ficou bem tumultuada hoje, tem bastante coisa para mostrar e também as orquídeas terrestres acabam tomando um pouquinho mais de espaço, né? Mas vamos conseguir tentar mostrar todas as orquídeas, né? Ou tentar mostrar tudo que está florido aqui, pelo menos procurar mostrar, se não agora no começo, no final ou no decorrer da live, tá joia? Tomar o meu cafezinho, né? É aí que a gente sempre tem, né? Para tomar um cafezinho para começar bem. Bom, vamos lá. Deixa eu acomodar essa xícara aqui e vamos começar a mostrar as nossas orquídeas. Bom, de destaque, né? Que a gente sempre tem aquele destaque, né? Para a gente mostrar. Tem uma planta aqui bem bacana, que é uma planta que eu já tenho há muitos anos, né? Então vocês veem o tamanho dessa planta. Esse daqui é o Dendrobium anceps, né? Então ele antigamente ele chegou a ficar aí no grupo Aporum, né? Então essas plantas que têm essas folhas dessa forma, né? Mas depois voltou novamente a Dendrobium, né? Então assim, olha, e o que é interessante, dentro desse grupo, né, a gente tem várias plantas parecidas, né? A gente tem o Bilobulatum, esse daqui é o Anceps, você tem o Terminale também, então são plantas muito parecidas, né? Então existe até uma certa confusão com relação a isso. O Anceps, qual que é uma das características do Anceps que fica mais fácil de a gente distinguir, principalmente na época da floração? Que a floração dele, ele vem toda no caule, aqui vamos dizer assim, né? E nas folhas, né? Então ele acaba saindo no meio dessas folhas, né? Olha aqui, ó. Então, vou ver se eu consigo levar isso aqui um pouco mais perto de vocês. Olha aqui. Então, uma das características do Anceps é essa, né? E o lóbulo dele, né? O labelo, né? Vamos dizer assim. Ele é arredondado, né? Então ele não, no bilobulato, justamente o nome já diz, né? Ele é dividido. E no caso aqui do Anceps, não. E uma coloração mais amarelada e as folhas todas aqui, as flores saindo na lateral, né?
das folhas aqui, olha. Então, esse daqui é o Anceps, né? Então é uma das características que fica fácil a gente distinguir. Mas ele está carregado de flores, gente. Aqui tem uma quantidade de flores aqui que vocês... é fantástica. Essa planta aqui já é uma planta que eu tenho aproximadamente... desde a época que eu montava no Jabaquara, já deve ter mais ou menos uns 8 a 10 anos essa planta. Já dividi ela, para vocês terem uma ideia. E é aqui, ó, como que a planta ainda tá, olha só. Que maravilha, né? Então, esse daqui é o Dendrobium Anceps, tá? Eu até vou colocar ele aqui num canto, porque se eu colocar em cima da mesa ele pode cair. Pronto. Ontem também eu fiz uma postagem, né, no Rios, de uma planta fantástica, né, que é a Octomeria estrelensis, né? Então aquilo que a gente sempre fala de questão de luminosidade, né? Essa é uma planta, olha só. Vou mostrar aqui, ó, como é que tá essa planta. São duas plantas, na verdade. Então essa daqui, só um minutinho que está tentando reconectar. Eu acho que aqui é no Facebook, né? Espera só um pouquinho. Que coisa. Então tá só tentando reconectar aqui, gente. Só um minutinho que deu uma... A internet deu uma caída aqui no Facebook. Voltou, gente. Então tá, voltou. Então essa aqui, Octomeria estrelensis, né? Então aqui eu tenho, essa planta é uma planta mais antiga, aqui é uma planta mais nova, mas vocês vejam aqui a quantidade de flores nessa planta, tá? Isso daqui, gente, não é questão, muitas vezes, que a gente fala assim, a questão adubação, claro, influi. Não tenha dúvida, mas aqui no caso de Octomeria é luminosidade. Então se ela está numa luminosidade adequada, a floração ela vem e vem de uma forma assim muito gratificante, né? Dá uma olhada nessa planta, olha. Não nem contei o número de flores que elas têm, mas olha só que coisa fantástica, né? E a Octomeria sempre tem aquele perfume característico, né? É bem, vamos dizer, quase ocre, né? Ele é um pouco como se fosse assim, você respira como se você estivesse sentindo um amargor, né? Então ele é um perfume muito particular. Eu gosto, minha esposa não gosta. Mas aqui, olha só, que legal. Então essa daqui é a Octomeria estrelensis. Deixa eu acomodar essas duas plantas aqui. E da mesma forma, né, como eu mostrei para vocês alguns dias atrás, né, a Octomeria ela sempre responde muito bem à luminosidade, né? Então olha só, essa daqui é a Juncifolha, né? Essa daqui foi uma que veio lá do nosso amigo saudoso Cavallini, mas olha só como que ela tá. Já estava começando a floração semana passada, mas aí continua aí a floração, olha só que coisa linda. E isso é luminosidade. Se ela não tiver com a luminosidade adequada, vem floração, floresce, tá? Mas o número de flores é muito pequeno, né? Então é isso que acaba acontecendo muitas vezes com a Octomeria, a questão de luminosidade. Deixa eu colocar ela aqui novamente, nessa daqui, como eu falei para vocês, Octomeria juncifolha. Opa! Só colocar ela aqui adequadamente. Continuando aqui falando de Octomerias, né? São duas espécies aqui também com essas folhas semiteretes, né? Mas já de uma maneira, já são plantas menores. Essa daqui é a Octomeriantha, né? Então deixa eu ver se eu consigo mostrar a flor mais claramente aqui para vocês. Isso. Então essa daqui é a Octomeriantha, né? Então essa daqui é uma Octomeria Octomeriantha. E também uma planta de pequeno porte, as folhas aí são semiteretes, né? E é da mesma forma, olha só. Já venho mostrando essa planta para vocês há algum tempo, né? E ela está com a floração sempre renovando. E ela está aqui, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores e mais uns 4 botões. Então assim, a planta ainda vai florescer bastante, né? Essa daqui é a Octomeria Octomeriantha. E da mesma forma, uma flor, uma planta semiterete, mas da mesma forma, um pouco maior já, olha só, essa daqui já é um pouco maior. Essa daqui eu tenho identificado como sendo a cuculata, né? Olha só,
ela é mais, a flor já é um pouco maior, a planta também, o porte da planta é um pouco maior. Ela é levemente amarelada, né? Mas aqui, olha, também cheia de flores, né? Da mesma forma, questão luminosidade, ela tendo um lugar um pouco mais iluminado, a floração ela vem, né? E aí a questão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que ela gosta de um pouco de umidade ambiente, mas se você exagerar na umidade ambiente, você pode perder as octomérias, principalmente essas de folha um pouco semiterete, vamos dizer assim, tá joia? Bom, vamos lá. De plantas pequenas ainda, né? Então aqui mostrar as preciosidades, né? Essa daqui é a quiloquista, né? Essa daqui é a quiloquista viridiflava, variedade Sakura, né? Então ela é levemente rosada, é branca, né? O fundo branco, e as flores são todas pintadinhas e o labelo levemente rosado, né? Então é uma variedade bem diferente, aí, bem legal, né? Bem bacana. E chegou nessa última importação, né? Então é uma planta, nessa última não, já tem na penúltima importação, porque ela é uma planta que demorou um pouco para se adaptar. Então agora que ela está adaptada, já está florescendo, então a gente já começou a comercializar ela. Mas é uma planta aí bem delicada, olha só. E com colorido fantástico, né? Então essa quiloquista viridiflava, variedade Sakura, tá bom? Vamos agora mostrar algumas coisas um pouco maiores, né? Para a gente poder ver aqui as florações, né? Então vamos lá. Aqui a gente já tem uma schilleriana, né? Então essa daqui, olha, até ela tem essa planta eu acabei guardando ela para mim porque ela é uma planta que ela ficou torta, né? A folha, né? Então acabei segurando ela para mim, para mandar para o pessoal, fica até complicado. E também pelo colorido, né? Que ela não é uma planta que ela é totalmente rosa, né? Ela é flameada, vamos dizer assim, né? Então olha só que coisa bonita. Então, é uma planta um pouco diferente. Então acabei guardando essa planta aqui, né, para minha coleção. Então essa daqui é a Phalaenopsis schilleriana, tá joia? Normalmente ela é toda rosada, mas essa daqui em particular ela é flameada, então ela tem aqui nas pétalas, né, as pétalas são mais flameadas, né? Então essa daqui, Phalaenopsis schilleriana, tá joia? Bom, deixa eu trocar aqui, pegar uma outra, aqui, essa daqui também é uma Phalaenopsis, né? Então Phalaenopsis cornucerve, só que é uma variedade red, né? Então olha só. Com 3 flores, né? Acho que semana passada quando eu mostrei para vocês, elas estavam com 2 flores, né? Então agora começou a abrir a terceira flor e tá vindo mais 2 botões, né? Então logo aqui, se aguentar, vai ter aí 5 flores abertas ao mesmo tempo. Então essa daqui é uma Phalaenopsis cornucerve, e essa daqui é uma variedade red, né? Ou seja, vermelha, né? Então olha, planta bem bacana. E aí ó, cheia de raiz, crescendo e se desenvolvendo muito bem. Bacana? Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais para mostrar para vocês. Quer dizer, sempre tem bastante coisa para mostrar, a gente fica até um pouco perdido no que mostrar. Mas aqui eu queria ter mostrado essa daqui para vocês, tá? Isso daqui é um bulbophyllum elaçoglossum, tá? Só o que acontece? A flor abre de manhã e ela, no decorrer do dia, quando vai aparecer na claridade, ela vai fechando. E aqui, ó, ela estava com duas flores abertas. Mas só que como aqui está bem iluminado, ó, ela já fechou. Infelizmente, né? Então não vou conseguir mostrar ela aberta para vocês. Até na hora que eu comecei a live ela estava aberta ainda. E aí ela começou a fechar e agora já está totalmente fechada, né? Então por volta aí de umas 10h30, 11 horas ela começa a fechar e aí logo, ó, já está praticamente totalmente fechada. Agora quando for amanhã, de manhã ela abre novamente, fica até umas 10, 11 horas e depois ela fecha novamente. Essa é uma característica do elaçoglossum, do pardolato, do catenulato também. Todos eles têm essa característica de fechar, aí abre de manhã e depois durante o dia ele acaba fechando. O Williams também faz isso, né? Então é bem interessante isso, é uma característica legal dessa família aqui, desse grupo dos bulbophyllums, né? Então deixa eu colocar ele aqui também, do ladinho.
Em termos de bulbofilo, tem mais um aqui, bacana, que eu mostrei para vocês semana passada. Ele estava começando a abrir as flores, né? Então esse daqui é o taiwanense, né? Então tá aqui já, ó, são uma haste floral que foi a que estava aberta a semana passada, já caiu. Então aqui as outras duas hastes florais que estão abrindo, né? Então esse daqui é uma plantinha bem delicada, esse daqui já dá para considerar dentro das micro-orquídeas, né? Então esse daqui é o bulbofilo taiwanense, tá joia? Olha aqui. Plantinha bem delicada, muito bacana, e laranjinha, né? Um laranjinha aí, não muito forte, esmaecido, mas é uma característica aí laranja, né? Uma cor laranja aí da floração dele. Bom, só pra gente finalizar e já entrar no assunto, né? Então deixa eu mostrar aqui. Essa daqui já é uma outra planta que eu mostrei para vocês semana passada, né? Oeoniella platistax, tá? Então ela aqui, ó. Como que tá essa floração dessa planta? É uma monopodial, né? Então aqui ela tá com 4 hastes florais, né? Todas abertas, né? As flores todas abertas. Então uma planta muito bacana, né? E aí uma floração aí que ela abre toda de uma única vez, né? Então isso que fica bacana, né? Olha só. Oeoniella platistax, né? Então uma planta aí bem bacana. Ela já tem essa característica de ser meio torta, ela não fica aí retinha, né? Que nem outras plantas, ela já fica um pouco torta, até as flores, as folhas são assim e as flores também. É uma característica dessa planta, muito interessante, né? Então, olha só, Oeoniella platistax. Tá joia? É isso daí, gente. Então tem mais plantas aqui floridas, mas vamos mostrar depois aí no decorrer da live. E já vamos entrar aí no assunto de hoje. Deixa eu só tirar essa planta aqui, que eu vou tirar ela daqui, mas deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui é o Dendrobium amethystoglossum, né? Então também já algumas plantas floriram, essa daqui também, mas também já está entrando no final da floração deles, né? Então esse daqui é o Dendrobium amethystoglossum, tá bom? Vou colocar ele aqui no chão. Pronto. Bom, gente, vamos lá entrar no assunto, no tema de hoje da live, que são orquídeas terrestres, né? Terrestres, como cultivar. Então eu vou mostrar para vocês aí como que eu cultivo e algumas características das orquídeas terrestres, né? Que normalmente, assim, diferente de outras orquídeas, né? As terrestres, ela têm uma característica, né, dentro ali, um ciclo de vida, né? Pelo menos a grande parte das espécies, ela tem um ciclo de vida bem interessante. E uma outra coisa que a gente fala, né, a gente chama orquídeas terrestres, né? Mas, na verdade, por que a gente chama isso? Porque essas orquídeas, elas normalmente crescem, né, ou se desenvolvem no solo, né? Mas não necessariamente que elas vivem enterradas na terra, né? Normalmente elas vivem na matéria orgânica, no solo da floresta ou das matas, né? Então é isso que a gente muitas vezes precisa imitar quando a gente traz para o nosso cultivo, tá certo? Então não é terra propriamente. Claro, tem algumas que sim se desenvolvem na terra, tem, mas não é, a grande maioria não é dessa forma, tá joia? A grande maioria ela acaba se desenvolvendo no foliço, naquela matéria orgânica de folhas, né, de frutos, né, de galhos que cai na mata, né, e ali ela acaba se desenvolvendo. Quando a gente traz isso para o cultivo, a gente tem que também tentar imitar isso, né? Então depois eu vou mostrar para vocês qual é o substrato que normalmente eu uso. Uma outra característica é que ela tem um ciclo muito bem definido, a grande maioria delas, ou seja, ela cresce, né? Então ela se desenvolve, vem a floração e depois essa parte vegetativa ela morre, né? Então muitas delas têm alguns tubérculos ou algumas batatinhas, né, que a gente chama, e depois na próxima fase ou no próximo ano ela volta a brotar novamente. Mas aquela planta que deu a floração normalmente ela seca e ela morre. E muitas vezes acontece aí dentro do cultivo, as pessoas que não conhecem muito bem essas orquídeas terrestres acabam pegando o vaso, a planta morreu e joga fora.
né? Então isso acaba acontecendo também, infelizmente, né? Por falta de conhecimento. Então isso é uma característica das terrestres. Muitas vezes ela pula até um ano a sua floração, né? Ou a sua brotação, vamos se dizer assim. Então tem que se tomar um cuidado, você tem que esperar pelo menos 2 anos, 3 anos para ter uma certeza que de repente essa planta definhou e morreu. Mas na maioria das vezes ela fica ali dentro da... como que eu posso dizer assim, em dormência, né? Fica nessa dormência, pode ficar 1 ano, mas pode ficar até 2 anos, né? Então é isso que a gente tem que observar até que ela chegue ou tenha as características que ela precisa do ambiente para ela voltar a se desenvolver, tá ok? Então deixa eu mostrar para vocês algumas fases dentro das orquídeas terrestres, né? Então deixa eu pegar aqui algumas que eu acho que é bem interessante que a gente vai mostrar para vocês, e algumas aqui que até tem algumas características bem interessantes. Então o que aconteceu? Essa daqui é uma galeandra, eu mostrei para vocês há algum tempo atrás, né? Ela estava florando, bonita, né? Algumas flores foram até polinizadas, né? Então ó, tem uma cápsula aqui que está seca já, algumas já estouraram. Mas o que acontece? Ó, agora a planta morreu, ela está morrendo, né? Então essa planta aqui, agora ela entrou na fase, está entrando na fase de dormência dela, então ela vai morrer. O que vai acontecer agora? Eu tenho que diminuir a rega dessa planta, né? Uma característica dela, diminui a rega dessa planta, para que aí depois, quando chegar novamente na época de chuvas, né? Ou na época do verão, ela volte a brotar novamente. Então aqui ela morreu, mas a parte de tubérculos ou as batatinhas, né, como o pessoal normalmente chama, elas estão aqui dentro. Então elas estão vivas, então elas vão, na próxima época que ela voltar a se desenvolver, ela vai crescer novamente. Então você não deve jogar isso fora, né? Essa planta ela está aqui, está viva ainda, é uma característica dela. Essa outra planta aqui, da mesma forma, essa daqui é uma abenária, ó. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, como que ela tá. Essa daqui é uma das menores abenárias que eu conheço, né? Provavelmente tem abenárias menores, né? Essa daqui é a humilis, né? Então a abenária humilis é uma das menores que eu conheço. Ela fica mais ou menos desse tamanho. Então o que aconteceu? O ano passado ela cresceu, desenvolveu, teve a floração dela, eu até mostrei em algumas lives. E ela morreu. Então morreu, a planta morreu, né? A parte vegetativa morreu, mas a batatinha ou um tubérculo, né, que nem ela acaba tendo, permaneceu vivo aqui. E agora, o que aconteceu? Está chegando na época normalmente dela, da floração dela, que a floração dela normalmente é no final do ano. Então ela está começando a crescer agora, depois vai vir a haste floral, entre final e começo do ano ela floresce, e depois ela vai morrer novamente. É o ciclo de vida dela. Essa daqui é uma outra planta que eu até mostrei para vocês semana passada, também da mesma forma. Essa daqui é o Stenoglotis longifolia. Então da mesma forma, vocês lembram aquela floração rosa, linda, maravilhosa, que estava aí há algum tempo atrás, que eu mostrei em muitas lives para vocês? Ok, ela estava a floração, veio algumas cápsulas de semente e a planta morreu. Quando a planta morre, mas aqui as raízes, né, que ela tem umas raízes mais grossas, né, então está aqui, está viva a planta. O que acontece agora? Ela está entrando no novo ciclo, ou seja, ó, ela está começando a brotação de novo, começou a crescer a parte vegetativa dela de novo, e depois, logo em seguida, vem a floração. Mas a planta aqui, ela está viva, né? Então ela morreu, mas a parte ali dos tubérculos, a parte daquelas raízes um pouco mais grossas, é o desenvolvimento dela. E aqui já é uma terrestre também, mas ela já tem bulbo. É um pouco diferente, né, dessas outras que não tem bulbos, né? Ela acaba tendo essa batatinha, esse tubérculo, né, essa raiz mais grossa, né, mais carnuda, né? Então são características dessas plantas. Essa daqui não, ela já tem um bulbo. Isso daqui é uma calante, né? Então a calante rubens, né, pela característica do bulbo. Então o que acontece? Ela teve a parte, ela cresceu, que nem está fazendo essa daqui agora, começando essa brotação, ela vai ter a parte de folhas, vai se desenvolver muito bem, vai vir a floração, e aí depois
cai as folhas, amarela as folhas, ficam feias, cai novamente, morre e aí fica só o bulbo. E aí depois ela entra em um novo ciclo, né? Então é uma característica dessas orquídeas terrestres, né? Então isso que é interessante que a gente sempre observe. Ela tem um ciclo, e um ciclo muito bem definido. Ou seja, né? Ela tem a brotação, ela cresce, se desenvolve, fica madura, tem a parte de floração dela. Depois da floração, ela começa, se teve ali a questão de sementes, cápsulas, né? Alguma flor foi polinizada, entra ali no ciclo da cápsula, só que é muito rápido, diferente de outras orquídeas, né? Ele acaba sendo bem rápido, e aí depois que ele tem esse ciclo, abre as cápsulas de semente e a planta morre. A parte vegetativa dela morre. E aí depois ela passa por um período de dormência, e aí depois quando ela entra na época do ano propícia para o desenvolvimento dela, aí volta a nova brotação e ela acaba se desenvolvendo. Normalmente dentro das orquídeas terrestres, claro, a floração é espetacular, mas o que a gente acaba sempre observando é a parte vegetativa, né? Então quando a gente olha para uma planta dessa forma, ó, como que ela está, ó, isso chama muito a atenção e é uma característica muito interessante, que ela tem esse crescimento muitas vezes como uma roseta, né? Então ela cresce e as folhas vão saindo ali da parte interior, da brotação. Olha só, não tem como a gente não se apaixonar por uma planta desse tipo, olha só. Né? Então esse daqui é um ciclopógo, então ele está começando aí a floração dele, olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas olha a parte vegetativa dessa planta, não tem como não chamar atenção. E aqui as hastes florais, né? Então ela está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hastes florais, olha que coisa maravilhosa. Está aqui se desenvolvendo. E essa daqui é uma daquelas que tem característica de crescer como uma roseta, né? Ela vai crescendo e vai soltando as folhas, né? Então olha aqui como que ela está. É uma planta aí fantástica. Uma outra aqui, o Microcollis arietimo, né, da mesma forma, aqui ó, as hastes florais dele saindo, mas ó a planta, né? Essa daqui já floresceu, né? Como ela já floresceu, ela já está secando, né? Mas aqui ó, outra aqui que já floresceu, secou. E aqui está começando a floração novamente. Uma coisa interessante, então desse tipo de planta aqui, né, dessa espécie, ela sai essa brotação e aí sai a floração, no ápice aqui da brotação dela. Aqui ela vai secar, depois quando ela tiver a floração, como é, só ela secou, está seca, morreu. O que vai acontecer? Nessa daqui ela não tem mais floração, mas ela acaba soltando um novo broto. Olha aqui, ó. Esse daqui é um novo broto. E aqui nesse novo broto vai vir uma nova floração. Então nessa parte aqui, nessa parte terminal, não tem outra floração. Ela encerra a floração ali. O que acontece? Ela solta um novo broto. E quando ela solta um novo broto, tem uma nova floração. E é assim que vai acontecendo. Ó, como é? Só também secou. Ó, já secou, quebrou. O que está acontecendo aqui? Ó? Um novo broto crescendo aqui. Então aqui vai sair uma nova floração. Então essa daqui, olha, que também da mesma forma crescendo e se desenvolvendo muito bem. Essa característica também acaba sendo, ó, quando eu mostrei para vocês alguns dias atrás, ludísia. Ó. Então aqui a ludísia, ó, lembra aquela planta cheia de flores brancas, né? Então olha aqui. As flores já estão secando, ó, já secaram praticamente aqui todas, tem 1 ou 2 flores abertas ainda. O que aconteceu? Essa parte aqui, ela não vai florescer mais, então ela começou, cresceu aqui, aqui ela não floresce mais. O que vai acabar acontecendo? Ela vai soltar novos brotos, e aí nesses novos brotos, nessa parte terminal, vai acabar saindo uma nova floração. Ó, o que é interessante aqui, ó, já tem um broto saindo aqui atrás, ó, um broto novo. Aqui, olha, essa planta aqui, ó, ela já secou, certo? Ó, aqui, ó, já está saindo um novo broto, né? Já crescendo um novo broto aqui. E essa é a característica. Então, nessa parte terminal, não vai florescer mais. O que vai acontecer? Ela vai sair um broto lateral, e aí nesse broto lateral vem uma nova floração, tá joia? Isso daqui pode acontecer de um ano para o outro. Então, essa planta vai sair, agora vem a floração para o próximo ano. Bacana?
Deixa eu colocar aqui. Da mesma forma, assim, a gente tem também os fragmipédios, né? Então, fragmipédio, pafiopédico. Então, eles também acabam tendo essa característica, né? É como se ele fosse também o desenvolvimento aí de plantas terrestres, né? Então, acaba sendo também a parte, o tipo de substrato que a gente acaba utilizando também é muito parecido. Né? Pelo menos aqui no meu cultivo, eu costumo utilizar o mesmo tipo de substrato, mudo um pouco a mistura deles. Aqui é o Fragmipédio CDN, né? Então aqui ainda tem, não, aqui não vai ter mais floração e aqui ainda vai ter mais, pelo menos mais uma floração, mas é uma planta que ela já está terminando a floração dela também. Então essa planta aqui, olha, o que é bacana, ó, mostrar para vocês isso que é bem interessante. Aqui é uma planta antiga, né? Então aqui, ó, o primeiro broto dela foi esse. Aí ela soltou um outro broto para acumular energia, né? Então esse broto aqui não teve floração. E agora aqui saiu a floração. Nesse terceiro broto, o que vai acontecer agora? Ela vai soltar um outro broto para a floração do próximo ano. Mas a planta, ela não tem a característica de definhar a parte vegetativa. A parte vegetativa continua viva, né? Então, aqui, ó, primeiro broto, segundo broto, terceiro broto e aí veio a floração. Qual é a característica agora dela? Vai soltar um novo broto para a floração do próximo ano. Tá, ok? Então, são essas características que a gente tem que estar observando dentro das orquídeas terrestres, né? Então algumas delas chegam a definhar, a parte vegetativa a morrer, e aí depois, uma nova brotação, elas acabam crescendo e se desenvolvendo. Bacana? Então, até aí vocês entenderam que tem um ciclo, e esse ciclo a gente tem que entender dentro das espécies que a gente cultiva, que todas essas orquídeas terrestres, ou a grande maioria, tem esse ciclo bem definido. Brotação, desenvolvimento, a planta adulta, floração, se tiver ali no caso as cápsulas, mas depois a parte vegetativa vai morrer e aí depois ela volta a brotar novamente. Algumas têm bulbos, como o calante. Então morre a parte vegetativa, a parte de folhas aqui seca, morre, fica o bulbo e aí tem uma brotação para o próximo ano. Ou no caso das fragmipédios, que a planta ela vai soltando brotos, né? Mas a parte anterior ela não seca, ela não morre, ela continua viva ali acumulando energia para a planta e para a próxima floração. Tá ok? Vamos falar um pouquinho de substrato, né? Eu uso uma mistura de substratos para o cultivo de plantas terrestres, né? Não uso um substrato único, né? Então, normalmente eu faço uma mistura de substratos. Quais são os substratos que normalmente eu utilizo? Tá? Eu utilizo a casca de pinos, né? Então aquela casca de pinos número 1, né? Então aquela menorzinha, ó. Então essa menor que eu utilizo. Então, normalmente essa casca de pinos número 1, tá? Eu misturo com esfagno, tá? Então, coloco uma parte de esfagno. Eu posso utilizar tanto o esfagno nacional quanto o esfagno chileno. Qualquer um dos dois você pode utilizar. Mas tenha sempre em mente, o esfagno chileno, ele segura um pouco mais de umidade. Tá joia? Então, vamos lá. Casca de pinos, número 1. Esfagno, e aí eu misturo também com turfa, né? Normalmente eu já uso essa turfa aqui, são depósitos, né, de esfagno que estão em decomposição, que eles acabam ficando prensados ali pelo solo e ele fica com essa característica, né? Normalmente aí foram brejos, né, antigos brejos, né, que foram ali, mas isso há milhões de anos, né, ou milhões ou centenas de milhares de anos, né? Que é como se fosse ali um depósito que ele foi dessa matéria orgânica que ficou ali prensado em decomposição e ali existe essa matéria orgânica, né? É a turfa. Normalmente eu compro turfa misturado compro ou uso, né, a turfa misturada com perlita, né? Que é essa pedrinha aqui, olha, né? Uma pedrinha que dá um pouco de drenagem melhor para esse tipo de substrato. Então eu uso esse daqui, então é turfa misturada com perlita. A turfa e a perlita eles estão aqui de 50%, ou seja, 50% de turfa, 50% de perlita. Tá joia? Então eu misturo esses 4 elementos, ou seja, a turfa, a perlita,
o esfagno e a casca de pinos número 1, a pequenininha, tá? Não precisa tirar aquele pó que ela vem. Aquele pó até é interessante. E uma dica que eu dou para vocês, quando vocês vão utilizar principalmente casca de pinos e vocês cultivam orquídeas terrestres, o que você faz com a casca de pino? Você peneira a casca de pinos e guarda aquele pó. Aquele pó você utiliza para cultivo de orquídeas terrestres. Tá? Não jogue fora, ele é muito bom para cultivo de orquídeas terrestres. E aí eu faço uma mistura desse substrato. Normalmente eu vou colocar ali 2 partes de turfa, 2 partes de pinos, né? E 1 parte de esfagno. E faço essa mistura. Normalmente dou um pouquinho de umedecida, né, no esfagno. Normalmente, como é o esfagno chileno, ele já está bem úmido, então faço essa mistura, né, misturo tudo isso e guardo ali para estar utilizando nas orquídeas. Tá ok? Normalmente eu utilizo vasos de plástico, ou se não, algumas plantas, algumas características, né, vasos pequenos, né? Então vai depender muito do tipo de espécie, qual que é a planta que eu estou cultivando, né? E aí é uma característica de cada espécie, mas sempre use vaso proporcional ao tamanho da planta, né? Procure não utilizar vasos muito grandes, porque da mesma forma que a orquídea normal, a orquídea terrestre não gosta desses espaços muito grandes. Pelo menos isso em cultivo, tá joia? Então use um vaso sempre proporcional ao tamanho da planta. Bacana? Conforme a planta vai crescendo, vai tendo mais brotos, você também vai aumentando o vaso dela. O que eu faço aqui? No fundo do vaso, coloco um pouco de brita ou isopor, tá? Então coloco brita ou isopor no fundo e aí eu coloco essa mistura, né? Então coloco essa mistura no vaso. Essa mistura, aí eu vou e planto a minha orquídea terrestre. Aí uma outra coisa que eu faço bem interessante, depois que eu plantei a orquídea terrestre, ela está aqui plantada, o que eu utilizo? Uma cobertura de casca, né? Então essa casca aqui, olha só, é uma cobertura de casca, tá? Então essa casca aqui eu uso para cobrir esse vaso, né? Então eu faço uma leve camada com ela, imitando o que acontece na natureza. Essa casca aqui é casca de jabuticaba, de folha de jabuticaba, né? Então assim, eu uso essa casca, deixo ela secar, depois eu quebro ela um pouquinho e guardo num saquinho e utilizo ela quando eu vou plantar as orquídeas. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui que eu consigo mostrar isso. Essa daqui já está bem grande, né? Olha aqui. E o que é interessante, ó, gente, dessa planta aqui, ó, ela já está cheio de cápsula, ó. Tudo isso daqui é cápsula, ó. Aqui é flores, mas aqui eu já estou cheio de cápsula, ó. Já foi tudo polinizado aqui. Então olha aqui, ó, o que eu falo para vocês, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar, virar um pouquinho o vaso, aqui, ó. Eu coloquei a brita com isopor no fundo, coloquei a planta, coloquei essa mistura que eu falei para vocês e depois eu fiz uma leve camada, ó, aqui, ó, com casca de jabuticaba, com folha de casca de jabuticaba, com as folhas, né, quebradas, né, com as folhas de jabuticaba, seca de jabuticaba, imitando ali, imitando a natureza, ou seja, ali, faço essa leve cobertura. O que eu observei? Quando a gente faz essa leve cobertura com casca, a gente consegue manter a umidade da planta um pouco mais, né? Então, essa é uma das características também que eu acho interessante utilizar essa cobertura de cascas, né? Então procure ver aí dentro aonde você mora, se você consegue ter um pouco dessas cascas, né? Ou se não tiver, uma camada fina de esfagno, né? Também você pode utilizar, mas cuidado para não fazer uma camada muito grossa, bem fininha mesmo. Você pode deixar o esfagno secar, quebra ele, né? E aí você usa esse pozinho, mais uma fina camada mesmo, tá bom? E aí você faz o plantio da tua orquídea. Normalmente eu também faço isso em fragmipédio também, tá joia? Agora vamos falar um pouquinho sobre a luminosidade. O que a gente tem que ter sempre em mente, tá? Orquídea terrestre, normalmente o pessoal fala assim, não, a orquídea terrestre não gosta de luz, então você tem que cultivar embaixo de uma bancada, 80% de filtração e uma série de coisas. Correto. A grande maioria gosta disso.
Mas tem espécies que não gostam, tem espécies que precisam dessa luminosidade maior. Tipo, Stenoglotis. Stenoglotis precisa de mais luz, então uma luminosidade filtrada em torno de 70%, de 60% a 70%. 60% é o ideal. Aqui, para você ter uma ideia, ela pega sol de manhã e agora na parte da tarde já virou uma sombra, né? Mas na parte da manhã ela pega um pouquinho de sol aqui e tem a filtração em torno de 50%, vai dar 2 camadas, 60%. Mas ela tem luminosidade. Galeandra. Não tem jeito, esse tipo de galeandra, que é a Juncinoides, ela precisa de sol, não tem como. A Benária, essa daqui, precisa ter um pouco de luminosidade, não tem jeito. Calante, precisa de luminosidade. Agora, quando a gente entra em algumas outras espécies, como por exemplo, isso daqui também é um ciclopógon, olha só, ele já precisa de um pouco mais de filtração, um pouco mais de sombra, né? Então, isso que a gente tem que começar a entender também, que é aquilo que a gente fala das orquídeas normais ou das micro-orquídeas. A gente conhecendo cada gênero, cada espécie, porque principalmente a questão de luminosidade é muito particular de cada espécie. E se a gente errar muito na luminosidade, a gente acaba perdendo a planta, né? Então, essa é uma característica das terrestres. A gente tem que conhecer, estudar um pouquinho, entender um pouquinho cada espécie, porque tem espécies que você vai conseguir cultivar no ambiente mais sombreado. Tem espécies que não, ela vai precisar de um pouco mais de luz, tá? Mas normalmente aí a grande maioria das orquídeas terrestres, ela já gosta de uma filtração um pouco maior, em torno de 70% a 80% de filtração de luz. Mas tem algumas outras particularidades, tem algumas outras espécies que gostam de mais luz. É isso que você tem que procurar entender e conhecer um pouco da orquídea que você está colocando, da orquídea terrestre que você está cultivando na tua casa. Bacana? Bom, gente, questão de adubação. Faltou falar um pouquinho de adubação. Normalmente, eu utilizo muito bocache, tá? Para as orquídeas terrestres. Então ali eu sempre colocar a colherzinha de bocache ali no canto do vaso, na lateral do vaso. A adubação que eu utilizo nas micro-orquídeas, ou seja, o Micro-Hortus Fert, eu também utilizo nas terrestres, tá? Então é o mesmo tipo de adubação que eu utilizo. Porque o que eu tenho observado, também ela não queima as folhas, tá? Porque no caso de adubação química em orquídeas terrestres, normalmente você tem um problema muito grande porque ela acaba queimando tanto as folhas quanto também a brotação. Então isso pode ocorrer. Tome muito cuidado com o tipo de adubo que você usa. Se você tiver que usar um adubo químico, vamos dizer assim, dilua ele bastante. Vai utilizar em torno de 1/3 desse adubo, né, da dose recomendada para suas orquídeas e tome cuidado com o horário do dia que você vai fazer a adubação. Bacana? Então é um cuidado que você tem que ter com as orquídeas terrestres. Uma outra característica das orquídeas terrestres, aquela máxima é verdadeira, né? Você pode matar ela com excesso de água. Então tome muito cuidado também com excesso de rega nas orquídeas terrestres. Se for o caso, você conseguir colocar ela no local onde que você consiga controlar melhor a rega, tá? Então tome muito cuidado com isso, para você não exagerar na rega, porque é uma característica dessas plantas, se você exagerar na rega, aquela parte que fica enterrada, né? Ou seja, esses tubérculos, essas batatinhas, essas raízes mais grossas, com esse excesso de água ela tende a morrer, ela tende a definhar, ela vai fungar e vai acabar morrendo. Então cuidado com o excesso de rega. E também cuidado com a falta de rega, né? Então nas orquídeas terrestres, principalmente quando ela está entrando dentro dessa parte mais vegetativa e ela está se desenvolvendo, você tem que ter uma rega equilibrada. Se você exagerar, ela acaba fungando, você acaba perdendo a planta e a floração. Se faltar água, ela também acaba definhando, não tem floração e ela acaba morrendo. Então tome muito cuidado, elas já são plantas um pouco mais delicadas. Tá joia? Bom, gente, eu acho que eu consegui falar aí de uma maneira mais geral, né? Dentro do cultivo, aí não me
fechando a nenhum gênero específico, mas falando de uma forma geral aí sobre as orquídeas terrestres e principalmente como eu cultivo as orquídeas terrestres aqui na minha casa. A influência de cultivo de orquídeas terrestres, né, isso daí foi através do meu amigo Marco Aurélio, né, ele gosta muito de orquídeas terrestres e ali eu comecei também a desenvolver um gosto também por essas orquídeas terrestres, né, ele que me influenciou aí para iniciar esse cultivo com orquídeas terrestres também. Tá joia, pessoal? Bom, era isso daqui que eu queria falar com vocês, falar um pouquinho aí sobre as orquídeas terrestres, para a gente poder aí começar a cultivar e começar a olhar para essas plantas aqui que são fantásticas, tanto a parte vegetativa quanto a parte de floração também, e são fantásticas. Adoro também, né? Esse gênero também eu tenho aprendido a gostar dele e cada vez mais estou mais apaixonado por essas orquídeas terrestres. Tá joia, pessoal? Bom, agora vamos mostrar mais algumas orquídeas floridas, né? Algumas que eu não mostrei para vocês e depois a gente já abre aí para que sejam realizadas algumas dúvidas, né? Que a gente de repente durante aí a live não conseguiu esclarecer para vocês. Hoje está muito quente aqui em São Paulo e seco, né? A gente ainda está no inverno, né? Então o clima ainda é um clima muito seco. Bom, vamos lá, deixa eu mostrar mais algumas coisas aqui para vocês. Aqui é o ascocentro, né, cristensoniano, né, então aqui, ó, ainda continua a floração dele. Então aqui, ó, 1, 2, 3, esse daqui está com 4 hastes florais. Então é uma planta aí monopodial, né, que tem um crescimento um pouco maior que outras espécies, né, e aqui entrando aí na tua floração, né. Então o que é interessante, mesmo os brotos menores, eles também florescem, ó, que coisa legal, porque aqui é a planta principal e aqui eu tenho 2 brotos, ó, um broto aqui e outro broto aqui, e os 2 estão com haste floral, né, bem bacana também, né. Então isso daqui é uma característica do ascocentro cristensoniano, ele tem uma flor rosada, né, um rosado bem claro, né. E aí uma característica dessa planta é que quando ela está numa luminosidade correta, vamos dizer assim, as folhas, né, o caule dela aqui ficam levemente avermelhados. Então, esse daqui é o ascocentro cristensoniano. E aqui já terminando a floração, mas ainda tem algumas orquídeas floridas, né? Essa daqui é o ascocentro ampuláceo, né? Então o ampuláceo, ele já é a característica, a planta é um pouco menor, né? Ela já é mais atarracada, vamos dizer assim, e as flores dela já são mais um rosado mais vivo, né? Então é quase um lilás, né? Então é uma planta aí bem bacana. Então esse daqui é o ascocentro ampuláceo e ele está aqui com 2 hastes florais, né? Bem bacana. Deixa eu colocar ele aqui de lado. Opa! Com floração. Deixa eu mostrar aqui. Esse daqui é um dendróbio, né? Um dendróbio caniculatum, né? Então o que ele é legal? Ele tem a flor dele é branca, a ponta das pétalas e das sépalas são amareladas e o labelo dele é um labelo bem púrpura, né? Bem vinho, é púrpura, né? Um púrpura muito forte, né? Então, uma característica, um colorido, aí só a natureza consegue fazer isso e ficar bonito, né? Esse equilíbrio, né? Entre o amarelo, o branco e esse labelo bem vinho, aí bem magenta, né? Um magenta bem forte. Essa daqui é uma planta que eu também gosto muito, mas o que é interessante, né? A gente gosta das plantas, às vezes, por algumas características, né? Nem sempre é pela floração. E esse daqui é o Oncidium ampliatum. E o que eu gosto dele é do bulbo. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. O bulbo dele, ele é verde, né? Ele é todo riscadinho, ele tem um monte de manchinha vermelha. E é isso que eu gosto dessa planta, não é nem tanto pela floração. A floração está aqui, o ampliatum, aqui, ó, tá a haste floral. Mas o que eu gosto dele é esse bulbo, né? Todo manchadinho, olha aqui, ó. Tem mais o bulbo aqui, ó. Ele é todo pintadinho, né? Todo manchado. E é o que eu gosto dessa planta, é essa parte do bulbo, né? Então, Oncidium ampliatum. Deixa eu colocar ela aqui.
Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para mostrar para vocês. Ah, aqui termos de Pleurothales, né? Deixa eu mostrar, que eu acho que eu não mostrei nenhum Pleurothales aqui, desses menores, né? Então esse daqui é um Zootrophium, né, na verdade, né? Doddsoniano. Então ele aqui, ó, a floração dele está aqui, ó. Então, como Zootrophium, ele tem essa abertura lateral só, a flor não abre, e ele é vermelho e todo listrado, né, de um dourado, um amarelo, né? Então fica muito bonito essa mistura aqui. Esse daqui é o Zootrophium doddsoniano. E aqui também uma outra planta, né, essas bolinhas brancas que a gente vê aqui são as flores, tá? Então esse daqui é um Pleurothales nível globula, né? Então essas bolinhas brancas que a gente está vendo aqui, ó, são flores, tá, gente? E flores abertas, já estão abertas, né? Então são todas florações aí do Pleurothales nível globula. Duas plantas que eu quero mostrar para vocês aqui, que é aquela questão da parte vegetativa, né, que a gente gosta, né? Olha só. Isso daqui são maxilárias, né? Então as que a gente fala das maxilárias, né, daquele grupo que pertencia às cristensonelas, olha só. Essa daqui é a subulata, né? Então deixa eu colocar essa daqui primeiro para poder mostrar a flor. Aqui uma flor, aqui ó, a subulata, né? Então essa planta aqui, olha, tem essa característica. Mas o que me deixa apaixonado nelas, ó, essa parte vegetativa, porque ela ancora a raiz, aqui o bulbo mais antigo ele ancora, e depois vai crescendo outros bulbos aqui de uma forma escadante, né? E a raiz vai andando pela bráctea. E aqui a planta faz esse belo conjunto. Olha só, isso daqui de um porte maior. Aí a gente também tem essa mesma característica nas plantas com porte menor, que essa daqui é a púmila, né? Então, maxilária púmila ou Christensonella púmila, da mesma forma, só que essa daqui já está cheia de flores, né? Um monte de flores, mas o crescimento da mesma forma, olha só. Eu gosto muito desse tipo de crescimento dessas maxilárias, né? Desse grupo, né, do antigo Christensonella, que agora já voltou a ser maxilária, mas olha só. É uma característica fantástica, né? E a parte vegetativa dela fica muito linda, né? Muito bonita. Bom, vamos lá, ver se tem algumas perguntas que a gente possa ajudar aí o pessoal. Tem. A galera tá aqui agradecendo, live top. Que bom. No Instagram, tanto no Facebook. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. É isso mesmo. Vamos compartilhar para a gente poder cada vez mais ter uma variedade maior de plantas, de orquídeas dentro do nosso orquidário, né? A gente ter cada vez mais aí um conhecimento maior, porque quanto mais a gente diversifica os gêneros, as espécies, mais conhecimento a gente tem, e aí a gente vai abrindo também os nossos horizontes com relação às orquídeas, né? E isso cada vez mais enriquece o nosso conhecimento, o nosso cultivo e a nossa coleção. Isso aí. A Elânia aqui no Facebook diz assim, ó, por que meu Anceps não floresce? Elânia. Ô Elânia, o que pode acontecer, tá? Toma um pouco de cuidado com Dendrobium Anceps. E qual substrato também? Tá? O substrato que eu utilizo nesse vaso que eu mostrei ali para vocês logo no começo, é uma mistura de casca de pinos, um pouquinho de esfagno e carvão, tá? Então o que eu utilizo naquela planta. O que acontece? Dendrobium anceps, Dendrobium bilobulato, o terminale, ele tem uma característica. Se você ficar mudando ele muito de lugar, ele pode pular uma floração, tá? Então você tem que deixar ele no lugar, ele vai se adaptar com aquele lugar e aí depois ele vai acabar florescendo. Se você mexer com a planta, também ele pode mudar uma floração. O que é mexer com a planta? Fazer uma divisão, tirar uma frente, mudar ela de vaso, né? Então, qualquer mexida que você der nesse tipo de planta, eles sentem bastante e acabam pulando uma floração. Para você ter uma ideia, esse Dendrobium anceps que eu mostrei para vocês, o ano passado ele praticamente não floriu, saiu uma meia dúzia de flor. Por que eu fiz isso? Porque eu fiz uma divisão dele.
eu tirei uma parte dele, né? E aí ele sentiu e aí ele não floresceu. Então toma muito cuidado com a sepsis. Você deixa ele no lugar e deixa ele o ano inteiro naquele lugar, desde que ele tenha uma boa iluminação, uma boa luminosidade, porque ele precisa de uma luminosidade em torno de 60% de filtração. E não mexe, e deixa ele lá. Pode ser que ele pule uma floração, mas na seguinte ele vem, tá? É uma característica desse gênero aporo, tá bom? Do gênero que era aporo, né? Que agora voltou a ser dendróbio novamente, tá ok? A Artes Maria pergunta, Roberto, você acha que devemos replantar todas as orquídeas que compramos? Como que é o nome? Maria. Artes Maria. A Artes Maria, ela está perguntando se a gente deve replantar todas as orquídeas que a gente compra. Vamos lá. Não necessariamente você precisa replantar todas as orquídeas que você adquire, tá? O que você vai observar sempre? Quando você adquirir uma orquídea, como é que está esse substrato? Como é que está a planta? Qual a época que ela está? Porque muitas vezes você vai comprar uma planta, ela veio florida. Você vai mexer nesse substrato? Não é o momento. Talvez você vai mexer um pouquinho mais para frente. Como é que está esse substrato? Olha se ele já foi mexido há pouco tempo, se é um substrato que está velho. O que eu sempre comento, toma um pouco de cuidado só se o substrato estiver velho. Se olhar ele estiver velho, aí você troca. Se ele não tiver velho, tiver um substrato ali que aguenta ficar um período mais, coloque e vá observando ele. A única coisa que eu faço quando eu chego uma planta que eu não troco o substrato, eu coloco Metarex. Para quê? Se tiver caramujo, se tiver lesma, para acabar com ele, tá joia? Mas não necessariamente que você precise trocar do substrato toda a planta que chega no teu orquidário, tá? Observe como é que está o substrato. Se ele estiver velho, você troca. Se ele não tiver, você pode manter ele ali durante um período mais um ano ou esperar passar a floração para você poder fazer a troca. Tá joia? O amigo Douglas Kruger entrou aqui. Ô Douglas Kruger, um grande abraço aí para você. Que bom que você está aqui conosco. Isso aí. A galera estava falando aqui há bastante minutos atrás que estava sem áudio. Esse problema continua? Pergunta aí. Continua, agora já, não, pelo menos assim. Como é que tá aí, gente? Tá, mas aonde que era? No Facebook? Som, Instagram. Instagram? Como é que tá o som aí do Instagram? Pelo menos aqui eu tô muito longe, eu não consigo ver aí os comentários de você, mas a minha esposa estava olhando aqui, como é que tá? Continua com som? Parece que sim, ninguém tá falando nada. Então beleza, então ótimo, deu certo. bacana. A Maria agradeceu aqui que tá escutando. Então ótimo. Vamos lá. O Douglas está perguntando aqui sobre... ele diz que não consegue cultivar muito bem. Peraí, deixa eu ver o quê. A sofronites. Tem dificuldade no cultivo de sofronites. Qual espécie de sofronites, Douglas? Ele não fala, só pergunta se tem alguma dica. Aí você vai respondendo outra. Isso, o que acaba acontecendo? Responde outra, vê se ele consegue responder qual que é a espécie que ele está tentando cultivar de sofronites lá. Por enquanto não. Tá. Enquanto isso eu vou lendo outra, tá? Tá joia. Aí Douglas, coloca aí qual que é a espécie, tá? Vamos lá. Peraí, deixa eu só ver. Sofronites. Não, ele fala aqui, ó. Sofronites não, Roberto. Espatoglotes. Escafoglotes. Deve ser escafoglotes. Escafoglotes. Deve ser escafoglotes. Tá, o que acontece? Escafoglotes é uma planta alargada, tá? Faz um favor para mim. Esse vaso está do lado da maxilária. Daqui, para cá, para cá. Isso. Os escafoglotes, normalmente, né? Ele é uma planta alargada, tá? Ó, como que ele fica, ó. A raiz sai tudo para fora, não adianta a gente ficar querendo prender a planta, tem que deixar ela solta mesmo, porque ela vai soltando, ela tem essa característica, sai um broto novo, né? Depois da floração, nessa parte superior, sempre acaba saindo um broto novo, e aí vem novas raízes, né? E aí essa planta, ela vai dessa forma.
O que é uma característica interessante? Eu utilizo ou vaso de barro ou coco, tá? Talvez aí na tua região, como é uma região muito quente, aquela casca de coco, né, casca do coco seco, você cultivar, eu coloco uma quantidade de esfagno, tá? E planto ela por cima. E ali ela acaba se desenvolvendo bem, como eu planto os outros epidendros, né? Então acaba se desenvolvendo bem. Ou em vaso, tá? E aí eu coloco essa parte aqui de baixo, tá? Toma cuidado porque ela gosta de um pouco mais de umidade, né? Então se ela tiver um pouco de umidade a mais, ela vai acabar se desenvolvendo bem. Depois ela vai soltar bastante raiz. E aí essa raiz você pode deixar solta. Mas assim, no vaso, normalmente ela gosta de um pouco mais de umidade. Então misturar ou casca de pinos ou casca de macadâmia com um pouco de esfagno, tá joia? E aí a planta acaba se desenvolvendo. Não, deixa aqui, depois eu guardo. Então você veja, ó, como que a planta fica. Ela fica largada. Não adianta a gente querer prender ela, que ela não fica presa, tá? Ela gosta de ficar dessa forma. Agora tem escafiglotes que normalmente eu cultivo dessa forma. Quando é o reflexa, vamos dizer, aquele que é mais pendente, que a folha é semi-terete, aquele normalmente eu cultivo em madeiras, tá? Em fibra vegetal ele vai muito bem também. Tá joia? Só que tem um problema, ela depois acidifica e você tem que trocar novamente, tomar um cuidado com fibra vegetal. Então normalmente usa também leque de madeira e vai muito bem, mas ela precisa dessa base úmida, tá joia? Já estamos com 1 hora. Tá ok. Tem um monte de perguntas. A Michele Canariossi fala bom dia. Bom Atalante dia. é meu desafio de cultivo, não tenho sucesso, vivo apanhando delas. Como que é o nome dela? Michele Canariossi. Michele, então vamos lá, Michele. Qual que é o substrato que eu acabo utilizando com elas, tá? Então é uma mistura de casca de pinos, essa número 1, carvão vegetal. Você pode colocar um pouco de esfagno também. Agora, qual a característica das calantes? Elas precisam de luminosidade, tá? Então toma cuidado com isso e excesso de rega. Esse é o grande crime com relação às calantes, né? Então quando ela entra nessa parte de dormência, nesse período de dormência, você tem que diminuir a rega, tá? E aí quando ela começa a brotação novamente, aí você volta a regar periodicamente. Então toma um pouco de cuidado com isso. Tá joia? Talvez isso te ajude. E ela é uma planta que ela gosta de luz, né? Então ela precisa ter luminosidade, senão ela não se desenvolve muito bem. Então a filtração é em torno de 50% de sombrite e ela precisa de luz. Tá joia? O Santiago pergunta que galeandra é essa terrestre que você mostrou? É a Juncinoides, né? Ela acaba, essa daqui, ó. Até mostrei para vocês algum tempo atrás, quando ela estava florida, né? Ela normalmente nasce em brejos, né? Essa galeandra aqui é uma galeandra aqui de São Paulo, que até foi redescoberta há um tempo atrás. Então normalmente em brejo, e quando seca, aí ela morre novamente, aí quando volta as chuvas novamente, ali a parte úmida novamente, ela volta a crescer e se desenvolver novamente. Tá joia? Eu acho que no meu feed do Instagram tem foto dela. Tá? Depois dá uma olhada lá, Santiago, no meu feed, né? Nas imagens do feed, que lá tem foto dessa galeandra, tá bom? A Artes Maria fala o seguinte, que ela tem uma Oceoclades maculatum, para você falar um pouco dela. Como que é o nome dela? Artes Maria. Ou Artes Maria, Oceoclades maculata, ela tá ali escondida, né? Tá ali num canto, não dá nem para mim mexer. Oceoclades maculata, qual que é o grande problema dela? Rega. Se você tiver um excesso de rega com ela, você perde a planta, tá? Ela não gosta de excesso de rega. O substrato dela, você pode utilizar esse mesmo substrato que a gente falou aqui, mas a periodicidade de rega, ela é maior. Então você vai regar ali, você vai sempre observar no teu ambiente quando seca esse substrato, e ali você vai fazendo as regas, né? Toma cuidado para não exagerar, porque o Oceoclades maculata, se tiver excesso de rega, ele funga, perde as folhas e funga broto, e você pode perder a planta, tá joia? Geraldina chegou. Então vamos lá. Aqui a pergunta do Santiago. Tá uma Orquidário Santiago, então tem mais uma pergunta aqui. É verdade que somente o substrato puro, sem um pouco de terra vegetal ou turfa, tem diferença no cultivo e na relação ao desenvolvimento?
De orquídeas terrestres, sim, tá? Então, ou eu utilizo terra normal, eu já utilizei terra no passado, tá? Mas ali o que eu percebo é que quando a gente coloca um pouco de terra, essa parte, o substrato acaba estragando muito rápido, porque, como a gente fala, substrato não é eterno. Tá? Eu preciso estar trocando esse substrato pelo menos a cada 2 anos, a cada 1 ano e meio. Então é necessário fazer essa troca também. E a terra eu acho que ela deteriora mais ou ela segura muito a umidade. Então eu tinha utilizado turfa e tenho tido um sucesso melhor com turfa. Tá joia, Santiago? Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Mar Ale Turco, né? Buenos dias da Argentina. Um grande abraço aí para vocês aqui do Brasil também. O Sandro Zimin está perguntando, a Sacoila lanceolata já está visível com 3 ou 5 folhas. A geada danificou as primeiras folhas. Isso pode ocorrer. Vamos aguardar a florada. Alguma dica de cultivo para a Sacoila? A dica de cultivo que eu dou para a Sacoila, ela já é uma das poucas que ali na parte, quando a gente fala de terra, né, aquela terra arenosa, tá? Não a terra cheia de humus, mas aquela terra mais arenosa, que tem uma drenagem mais rápida, elas gostam bastante. E luz, né, luminosidade filtrada com sombrite em torno de 50%. É a dica que eu te dou aí com a Sacoila, tá joia? Então, pedir ajuda aqui da minha esposa, que a minha mamãe chegou, então daqui a pouco a gente já vai almoçar, né? Tudo bom? Vem cá, vem mostrar que a minha mamãe chegou pra gente almoçar hoje, né? Então tá aqui a minha mamãe, dá um oi lá pro pessoal. Oi, tudo bom? Então é isso daí, daqui a pouco a gente já vai. Então vamos ver, tem mais alguma pergunta? Que aí eu vou ter que encerrar, mamãe chegou, então a gente já vai preparar o almoço. Você lembra o Santiago que ele pergunta da abenária, peraí, Santiago, ele pergunta se você tem disponível a abenária radiata, você chegou a ler essa? O Santiago? Isso. Ô Santiago, eu tenho a abenária radiata, tá? Mas ela está iniciando agora a brotação. E ela é uma planta muito delicada, né? Então até tenho para te enviar, tá? Só que ela está iniciando a brotação dela, é uma planta um pouco mais, como que eu posso dizer assim, mais frágil, né? E aí muitas vezes assim, nessa mudança de ambiente pode ser que ela sinta um pouco. Tá joia? Mas aí depois você me manda aí pelo WhatsApp 11 99187 8965, que semana que vem eu vou na chácara, né? E aí eu tiro foto e mando para você dar uma olhada na planta. Aí se você quiser, aí eu te envio, tá bom? Eu vou ler só mais uma aqui da Sandra Fauri no Facebook. Ela fala essas plantas terrestres que morrem o bulbo enterrado e o bulbo enterrado está vivo. Como proceder? Continua regando? Tinha uma galeandra que supus estar morta. Joguei fora. Se soubesse, tinha guardado. Como que é o nome dela? A Sandra Fauri. Sandra Fauri. Sandra Fauri. Sandra Fauri. Sandra Fauri. O que você procede? Quando ele entra nessa parte de dormência, você precisa diminuir a rega. Você não é que você vai encerrar a rega, tá? Mas você faz uma rega mais espaçada, uma vez por semana, uma vez a cada 7 dias. É o normal, você não precisa regar toda vez que você vai regar suas plantas. Então você pode pular. Se você rega todo dia as suas plantas, só faz a rega dela uma vez por semana. Se você, uma vez a 2 vezes por semana, dependendo do teu ambiente. E quando ela começar a brotação novamente, aí você volta a fazer a rega normal. Então o cuidado que você tem que ter é isso. Na época que ela entra na dormência, você diminui a rega. Tá joia? É isso que você acaba fazendo. Mas é uma pena que você jogou fora, né? Mas quem sabe, daí agora você já sabe, da próxima vez você já não vai jogar fora, tá bom? Só mais uma. Vamos lá então. O Thiago Vieira pergunta, Roberto, você costuma trocar sombrite por perder eficácia com o tempo? Como que é o nome dele? Ô Thiago, se eu troco o sombrite pela questão da perder a eficácia. Normalmente o sombrite ele não perde a eficácia, porque ele é uma barreira física, tá? Diferente de um filtro solar, por exemplo. É uma barreira física. Então você só vai trocar ele se ele rasgar.
tá? Ele não perde a eficiência. O que pode estar acontecendo muitas vezes é que no inverno você tem um sombrite de 50%. Quando chega no verão, que o sol é mais forte, você tem que colocar mais uma camada de sombrite. Então isso que você tem que observar. Tá? Porque muitas vezes o sombrite ele tem uma eficácia, é uma barreira. E no verão, quando aumenta a incidência solar, talvez você tenha que colocar mais um sombrite. Tá? Aí quando chega no inverno que diminui a incidência solar, aí você tira esse sombrite. Então isso que você tem que observar, tá? Então normalmente é o que pode estar acontecendo é isso, mas eficácia ele não perde, tá? Isso aí. Isso. Só mais uma, que é só sim ou não? Então vamos lá. É sim ou não? É da Deia Riana. Deia Riana. Isso. Ela pergunta, a orquídea terrestre que cheira uva gosta de sol ou sombra? Ela já, a orquídea terrestre que gosta Que cheira uva. que cheira uva, tá? Ela gosta Grapete, de tá? sol? Normalmente ela gosta de sol, mas não é sol direto, tá, gente? É esse cuidado que a gente tem que ter, uma luminosidade maior. Então, se possível, essa orquídea, se ela tomar um pouquinho de sol durante a manhã ou no final da tarde, é ótimo, mas toma um pouco de cuidado que isso você precisa habituar a tua planta, né? Então não adianta você pegar ela e já colocar no solzinho da manhã. Não, você primeiro vai colocando num lugar mais claro, até ela se habituar e aí depois você pode ela tomar um pouquinho do sol da manhã ou um pouco do sol da tarde, mas não deixe no sol direto, principalmente o sol do meio-dia ou depois das 9 horas da manhã. Esse sol é bem forte para a maioria das orquídeas, tá joia? Mas ela gosta de uma boa luminosidade também, tá bom? Bom, gente, solicito nada, olha... Dá um abraço para vocês todos aí, então a gente terminou hoje, só quero mostrar uma planta aqui que eu sempre comento e eu nunca tive as duas floridas ao mesmo tempo. E hoje está as duas floridas ao mesmo tempo, para vocês entenderem o que normalmente eu falo sobre elas. Isso daqui é uma Stelis, tá? Então Stelis ciliares, né? Então essa daqui é a variedade do Equador. Então é o tamanho da haste floral como que ela tá. Então ela ainda vai ficar mais ou menos desse tamanho. E essa daqui é a brasileira. Olha só a diferença do porte da planta, como ela é bem menor, e também a haste floral dela. Olha, é metade do tamanho da haste floral do Equador. Então é uma diferença aí muito grande que eu sempre comento. Ó, essa variedade Equador, o porte da planta é maior e a haste floral é bem mais longa. Agora dá para vocês compararem aí e ver que realmente como que é isso, né? Tá joia? E a cor, né? E a cor que acaba mudando um pouco. A Stelis sempre varia muito de coloração, né, gente? Então não tem muito o que falar. Já que a minha esposa sempre pede um minutinho, essa daqui não é uma orquídea, tá? Mas é uma bromélia aí que eu tenho há muitos anos, né? Então ela veio perdida no meio de uma outra, de uma orquídea, né? E eu tenho ela há muitos anos, mas olha só, eu gosto muito, ela está aqui comigo por causa dessa floração dela. Olha só, não é uma orquídea, é uma bromélia, né? Então depois quem souber do nome dela aí, já me falaram, mas eu não marquei. Então quem tiver aí que gosta de bromélia e saber o nome dessa espécie, depois me manda no direct, ou me manda ali nos comentários aí da live. E aí para eu poder colocar o nominho dela depois, né? Porque vocês veem, ela já teve aqui, ó. Essa daqui acho que já é a quarta floração comigo, ó. Já uma, duas, três, mas tem flor mais antiga. Então provavelmente já é a quarta floração e eu não anotei o nome dela ainda. Quem souber depois manda aí pra mim. Tá joia? Bom, pessoal, convido vocês a visitar a minha página na internet, Orquidário Roberto Martins. .com.br. Também quem tiver alguma dúvida que eu não consegui responder na live, me mande no direct ali no Instagram e também no Messenger, no Facebook. Por quê? Porque ali eu não consigo responder todas as perguntas ali na live no dia seguinte. Normalmente durante a semana que eu vou respondendo. Então se você me mandar no Messenger ou no Instagram, fica mais fácil de eu localizar e responder para você. E também quem quiser pode mandar também no meu WhatsApp 11 99187 8965. Tá bom, pessoal? Um ótimo domingo para vocês e até semana que vem.